Boa tarde, prozinhas. E aí, tudo em paz? Tudo bem? Mais uma semana vencida, né? Muitos desafios. Começamos a fazer a nossa aula virtual no grupão e para um bom resultado. Deu super certo e que nós vamos continuar, porque o que é certo, o que dá certo, continuamos, não é? Então, mais uma aula de história. E aí, na última aula, nós falamos muito sobre os quilombos, né? Sobre a cana-de-açúcar, a mão de obra que era usada nessas plantações, nos engenhos, que vocês lembram, né? Que engenhos era onde era fabricado o açúcar, né? Porque a cana era lá na lavoura. E aí hoje nós vamos voltar, para não estar no livro, mas tem a ver com o nosso assunto. E nós precisamos conhecer. Fala tanto de escravo, mas de onde vieram os escravos, né? E os africanos chegam à Bahia. Quem é os escravos, né? Os povos africanos. Então, gente, os escravos, assim como há muitos povos indígenas, há também muitos povos africanos, que são os grupos, as etnias, as raças que formaram a população brasileira, né? A população do nosso país. E aí, os africanos, eles foram trazidos como escravos. Eles vieram no regime de escravidão para a Bahia, precisamente para o nosso estado. Eram basicamente de 3 regiões que eles partiam da África até chegar ao nosso estado da Bahia. Alguns africanos, eles saíram da costa ocidental, que hoje é o atual Senegal, do Senegal até Angola, isso na África, né? Eu tô falando da África. Outros escravos saíram do interior do continente, da região das bacias dos rios Congos, né? Dos rios Congo. E outros grupos de negros africanos que vinham no regime de escravo, né? Saiu da costa oriental, que é o atual Moçambique, até a Etiópia. Era de onde saíam esses escravos. E eles pertenciam a povos como Iorubá, Iê, Xexé, o Fulá, o Tapa, Arda e o Alçã. Eram as raças que eles eram denominadas na região deles. Alguns desses povos, eles se organizavam em sociedades tribais, bem parecido com as nossas tribos, né? Era a organização de moradia dessas raças. Muito bem parecido com as nossas tribos indígenas que já pertenciam às terras brasileiras. E trazido de diversos lugares do continente africano. Tinham diferentes religiões, né? Eles participavam de vários rituais religiosos, tanto monoteístas, que creem apenas um Deus, a muçulmana, quanto os politeístas, que admitem muitos deuses. Eles acreditam em vários deuses. Quanto politeístas, que admitem acreditar em muitos deuses, há aqui muitas características de diversas religiões, eles se misturaram, eles mesclaram, eles passaram a conhecer e se misturar e a praticar. Por exemplo, o tosso é uma espécie de religião que é usada pelas baianas, que tem sua origem na cultura muçulmana, que é o candomblé, que vocês já ouviram falar, né? Tem suas raízes na cultura iorubá, né? Isso é uma espécie de religião do tosso. E aí, conforme eles foram se misturando,
Aí foram mesclando a chegar no candomblé. E aí, Prozinha, os portugueses eles já conheciam a costa africana, desde que começaram a procurar novos caminhos para as Índias. E tinham contato com povos africanos desde 1415. E aí, a partir de 1441, o tráfico de escravos se tornou uma atividade regular e lucrativa. Nesse período, essa atividade de escravizar as pessoas, escravizar os negros, era comércio. Por quê? Porque vendia, outros compravam, há quem vendia e há quem comprava, e ali gerava dinheiro, né? Calcula-se que em média de 2 milhões de africanos tenham sido trazidos para o Brasil, sem contar aqueles que morriam durante a viagem. Que a Proja falou a vocês que a viagem chegava a ser desumana pelas condições que vinham nas embarcações, muito imprensados, no porão, sendo fiscalizados, chicoteados, muitos adoeciam, e aí nesse período, por ser muito distante, alguns chegavam mortos, né? Outros chegavam doentes que não serviam para os senhores do engenho, só serviam aqueles que eram de boa qualidade, jovem, forte, com uma dentição boa, bonita, com aparência saudável, né? E aí, o traficante, que no caso era tráfico, né? Hoje, traficante, a gente pensa em outro, mas era tráfico porque era vendido, acabava sendo vendido, por isso que chegaram-se o nome de traficantes, né? Esses traficantes, ao trazer os escravos, aproveitavam para comercializar, como a Pro acabou de dizer a vocês, comercializar os negros, comercializar produtos também que eles traziam no caminho, eles começavam a vender algumas especiarias, e aí o governo de Portugal ele começou a cobrar impostos sobre esse tráfico, começou a cobrar dos traficantes que traziam os escravos. Quem comprava escravos passava a ter a mão de obra de graça. Por quê? Ele já tinha pago pelo escravo e aí não pagava nada pelo trabalho daquele pobre escravo. E no Brasil, os portugueses difundiam a ideia de que os povos africanos eram traiçoeiros. Eles diziam que eles eram traiçoeiros, preguiçosos, mentirosos. Era uma forma de tentar ser injustos com eles, né? De estar manipulando, porque eles estavam longe do seu país, da sua família, de todas as suas origens. E aí assim nascia a escravidão, o preconceito, a discriminação. E os povos de origem africana, né? Já tinham esse preconceito, já tinham essa resistência de virem para um país que eles não conheciam, que é de cultura diferente, longe de tudo, longe da sua família, se perdiam de toda e qualquer origem, da família, da origem de sua terra natal, né? E aí começa o trabalho escravo na sociedade baiana, né? No estado da Bahia. E esses africanos que eram trazidos para cá participavam de todas as atividades desenvolvidas aqui na Bahia. Todas as atividades. Assim como as outras religiões do país também, para onde eles foram levados, que no caso para o Brasil, eles começaram a participar de um tudo. E aqui eles eram comprados, principalmente para trabalhar, como a Pro falou na aula de sexta, na lavoura da cana-de-açúcar, porque era a agricultura que movia nessa época, era da cana-de-açúcar. Por quê? Porque era uma especiaria muito apreciada na Europa, né, como nós já vimos, e rara, raramente chegava, eram muito apreciadas, e aí essa agricultura, essa
produção do açúcar, através da cana-de-açúcar que era plantada aqui nas nossas terras, gerou um custo, um lucro, né? Gerou um lucro para o país. E aí eles vieram com essa finalidade de trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar aqui no Recôncavo Baiano, aqui na nossa região. Não exatamente aqui nessa região, mas na região mais próxima do litoral, onde realmente dá a cana-de-açúcar. Mas também eles foram trazidos como mão de obra da lavoura do fumo, que logo depois veio a lavoura do fumo, do algodão. Alguns passaram a praticar o serviço doméstico, outros do artesanato. E outro detalhe, eles não eram só vendidos, eles também eram alugados. E aí, de acordo com o trabalho realizado, os escravos eram chamados de escravo de ganho, escravo do campo, escravo de ofício e o escravo doméstico, que nós vamos ver. Daqui um pouquinho vocês terão uma atividade em relação a isso, tá? E os escravos, eles dormiam em ambientes, numa casa que eram chamados senzala. As habitações sem divisões internas, sem janela, e eram constantemente vigiados. Então, era uma das nossas salas. Claro que nem se compara. Era uma casa imensa, sem cômodo nenhum, dizendo assim, sem janela, só tinha porta de entrada. E até na senzala, no período que eles iam para a senzala, à noite, que deveria ser o descanso, eles mesmo assim eram vigiados. Eles trabalhavam de sol a sol, em condições extremamente duras, difíceis, e sofriam castigos físicos, que, claro, abalavam seu psicológico. Eles eram chicoteados, eles eram chamados de preguiçosos, né? De traiçoeiros. Tudo isso deixava o negro, o escravo, muito triste, muito abatido, né? Não tinham descanso, trabalhavam de domingo a domingo, cultivavam um pequeno roçado para o próprio consumo. Aquele pequenininho era só para o seu próprio consumo, porque, coitado, eles trabalhavam sem dinheiro algum, sem fins lucrativos nenhum, tiravam ali, os senhores do engenho tiravam ali um pedacinho de terra para que eles pudessem plantar uma batata, uma aipim, algo para o seu próprio consumo, tá? E aí, o trabalho nas fazendas era tão difícil, mas tão difícil que a vida útil de um escravo não costumava ultrapassar 10 anos. Mas seus filhos o substituíam desde cedo. Por que não passavam de 10 anos? Porque era trabalho duro, de sol a sol. Massacravam demais. Então aí, quando um escravo estava muito doente, muito velho, ou que acabavam morrendo, quem substituía? Seu filho, tá? Mas nós vamos começar a fazer nossas atividades. A Pro vai enviar no grupo. Logo mais eu vou enviar uma pesquisa, tá bom? Não terminei a aula, mas já desejo um bom final de semana a todos. Até o grupo. Cheiro.